surpreendeu o mercado aéreo nesta última semana. A Azul e a Gol anunciaram que assinaram um memorando de entendimentos para uma possível fusão. O objetivo, segundo o memorando, é avançar nas negociações para uma eventual combinação de negócios das duas companhias aéreas no Brasil. A Gol, vamos lembrar, enfrenta um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Se confirmada, a futura empresa vai concentrar cerca de 60% do mercado aéreo no Brasil. E para entender como se dará esse negócio, nós vamos conversar neste momento com o especialista Arthur Horta, da GTF Capital. Arthur, obrigado pela presença aqui no Business. Arthur, o John Rodgerson, CEO da Azul, que já esteve aqui no Business, já esteve no Show Business, ele disse nos últimos dias que vem aí, tem tudo para vir, uma companhia forte, uma possível campeã nacional. Qual que é o benefício de se ter uma empresa que poderá concentrar aí 60% do mercado aéreo brasileiro? Muito boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Bom, qual o benefício de ter uma companhia forte, né? O CEO da Azul, John Rodgerson, ele tem batido muito nessa tecla mesmo. Uma companhia mais forte, ela possui mais poder de barganha com seus fornecedores, normalmente também com bancos, credores de aeronaves e, claro, né, uma companhia que, por conta dessas melhores condições comerciais, eventualmente poderia ter mais margem de lucro e, dessa forma, cobrar mais barato nas passagens. E quando ele diz isso, é exatamente para que tenha esse fim. A companhia consiga ter mais margem de lucro, então ela não precise cobrar tão caro, facilitando aí o acesso da população a ter viagens de avião, né, conseguir comprar passagens mais baratas. Mas isso tudo é muito complexo, não dá para a gente dizer que vai ser tão simples assim. Mesmo porque a Azul é uma companhia que compra aviões da Embraer e a Gol é uma companhia que compra aviões da Boeing. Então, pode haver diferença ali nos credores das aeronaves. São companhias que também possuem estratégias um pouco diferentes. A Gol, ela é uma companhia que disputa as rotas comerciais mais movimentadas do Brasil, enquanto a Azul tem a sua estratégia focada em atender cidades mais distantes dos polos, mais distantes das capitais e dominar essas rotas que praticamente só ela faz. Então, embora o CEO John Rodgerson ele diga que vai ter uma companhia aérea forte, não é um cenário tão simples assim. Não é um cenário tão simples e também não é um cenário que tem muito brasileiro que lembra das campeãs nacionais e tem medo porque sabe que não acabou bem em outros casos, em outros setores que eu estou falando, evidentemente. Eu falei de benefício, Arthur, eu gostaria de saber, você explicou rapidamente já, quais são os malefícios de ter uma empresa aí tão forte, uma possível empresa tão forte que concentra aí 60% do mercado aéreo brasileiro. Por exemplo, eu imagino que para entrar novos concorrentes vai ser mais difícil, porque essa nova companhia vai ter uma porção de slots, né, que são aqueles espaços nos aeroportos brasileiros. Ela vai ser uma campeã, vai ter o slot, talvez, que ela quiser nos aeroportos do país. Quais são os malefícios de ter uma empresa tão forte aí no setor aéreo, Arthur? Então, Bruno, os malefícios vão exatamente nessa linha que você falou, a concentração de mercado. A concentração de mercado ela pode ser maléfica, né? Por quê? Tanto para concorrentes quanto para clientes, quando a gente começa a falar desse cenário de oligopólio e monopólio. É por isso que a gente ainda tem muita incerteza sobre se essas companhias de fato vão conseguir fazer uma fusão. Porque nós temos um órgão regulador, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, nosso órgão regulador antitrust, que pode barrar alguma coisa ou modificar a estrutura dessa fusão no sentido de obrigar as companhias a vender slots, a não fazer mais determinadas rotas e vai estar constantemente investigando o preço das passagens. Porque o risco do oligopólio e do monopólio é justamente esse. A Azul e a Gol, existem trechos que elas dominam 90%, né? Então,
trechos que 90% dos voos quem faz ou é a Azul ou a Gol, né? Então, se essas companhias começarem a cobrar mais por esses trechos, isso representa um risco para a nossa população, para o consumidor. E claro, para a concorrente, que é a Latam, a principal concorrente, fica ainda mais difícil de entrar nesses mercados. Por isso a gente fala que sempre as companhias podem avançar nesse acordo de fusão, podem se tornar uma companhia forte, mas é algo que é bastante complexo no sentido regulatório antitruste também. Você falou sobre os próximos passos, né? Porque é importante avisar a nossa audiência que eles assinaram um memorando de entendimento. Arthur, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência, em primeiro lugar, o que é esse memorando de entendimento e quais os próximos passos a partir de agora? Então, o memorando de entendimentos, ele é o primeiro passo, é quando as companhias elas começam a discutir formalmente a fusão. Então, existem diversos memorandos de entendimento para fazer diversas coisas, mas no caso da Azul e da Gol, estamos falando de um memorando para começar a discutir formalmente a fusão. Então, a partir de agora, as duas companhias, a nível de conselho e de diretoria, elas já vão contratar assessores, advogados, assessores financeiros, para tratar de como seria uma nova companhia combinada. Uma companhia vai começar a estudar a outra mais a fundo, ter acesso a documentos, para que se possa chegar a essa fusão. No meio desse caminho, o que acontece? Vão ter as discussões societárias, vão ter as discussões dos executivos. Então, qual companhia vai ter qual participação? O acionista dessa companhia vai ganhar quantos por cento da nova companhia combinada? Tudo isso tem que ser discutido. A dívida da companhia vai ficar com quem? Vai ser uma holding que vai tomar conta, vai estar embaixo do balanço da Gol, embaixo do balanço da Azul. É literalmente uma confusão para se resolver até que se chegue de fato num acordo em que todo mundo concorde, né? E aí elas vão concluir inicialmente esse processo de fusão. Mas aí entra a fase regulatória. E a gente tem dois órgãos que precisam ainda aprovar a fusão, que é o CADE e a ANAC, a Agência de Aviação Civil. Então, depois que as companhias fizerem todos os trâmites burocráticos no sentido corporativo, ela ainda vai precisar dos trâmites burocráticos das agências reguladoras. Muito bem, nós conversamos com Arthur Horta. Obrigado pela presença aqui no Business. Sinta-se convidado novamente para estar aí para falar desse setor aéreo que começou 2025 em ebulição. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.